Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo da série Você que Escolhe. E não é escolher um tal de rotacional para começar? Então tá, vamos lá. Para falar de rotacional, a gente tem que falar de vetor, tá? Para falar de vetor, vamos começar falando no plano 2D. Um vetor qualquer, tá? Com coordenadas A e B, respectivamente, em qualquer ponto, tá? Em qualquer posição do plano. Todos esses desenhados até o momento partindo da origem, tá? Onde na verdade o tamanho A, tá? E o tamanho B são respectivamente as coordenadas A e B, tá? E que também nos ajudam a entender que é o tamanho desse vetor, que é escrito por módulo de V. A gente pode representar esse vetor em qualquer lugar desse plano, tá? Isso é importante entender. Para começar a falar de rotacional, a gente tem que falar de vetor. E esse vetor, desenhado em qualquer lugar do plano, tá? Pode ser desenhado várias vezes, afinal é o mesmo vetor. E esse mesmo vetor, representado várias vezes, pode tomar várias direções diferentes. Só que se eles são de direções diferentes, podem ser vetores diferentes, dadas as posições diferentes. O que a gente tem aqui, na verdade, é um conjunto de vetores no plano 2D, tá? E que, mediante a posição, tem uma forma diferente, tá? Eles formam, assim, aquilo que a gente chama de campo vetorial. Esse é o campo vetorial 2D, ou um dos tantos possíveis campos vetoriais 2D que a gente pode ter, tudo bem? Ele é representado, nada mais nada menos, né, por uma função, tá, para cada coordenada. Por exemplo, a função f é a coordenada horizontal, ou o tamanho dela, e a função g é a coordenada vertical, para cada x e y. De maneira que se a gente muda o x e o y, a gente muda o tamanho de f e o tamanho de g, porque eles são funções de x e de y. Então é importante entender isso. Um exemplo de campo direcional, ou campo vetorial, tá, é dado por esse aí que está na tela, tudo bem? Onde tem coordenadas x e y, tá, dividido pelos seus tamanhos, tá, ou normas. Então esse campo ele está numa certa direção, que é uma direção, né, comum a x e y. Vou dar um outro exemplo de campo vetorial. Tá? Esse campo aí, que é formado por menos y e x, ou seja, a cada posição ele gira, tá, no sentido anti-horário, no sentido positivo. Tá? Ele podia ser o exemplo, por exemplo, de velocidade tangente a uma roda que gira, tudo bem? Ou seja, ele está girando, como vocês podem ver. Tranquilo? Tá bem. Vamos colocar mais um exemplo de campo vetorial. Esse exemplo aqui eu gosto muito dele. Ele pode ser considerado como, por exemplo, o mar. Isso mesmo. Suponha que o eixo x é o fundo do mar e que lá em cima, tá, é o movimento da água lá na superfície. É natural que a superfície e a água se movimente mais do que no fundo, por exemplo. É só mais um exemplo qualquer. Se a gente levar todos esses conceitos, tá, para a parte 3D, a gente vai ter mais ou menos a mesma ideia, ou seja, um vetor que tem tamanho, direção, sentido e pode ser representado em vários lugares deste espaço 3D. De maneira que eu também posso ter um campo vetorial se movendo, só que agora em 3D. Natural para mim que isso possa acontecer, tudo bem? Também tem que ser natural para mim, se a gente entendeu até aqui, que se antes eu tinha uma função de f e de g, agora eu tenho uma função de f, g e h. E essas funções, respectivamente, dependem de x, y e agora também z. Ou seja, eu vou ter exatamente três posições, ou melhor, três tamanhos, tá, formando um vetor no espaço. Tá? É importante dizer também, não posso esquecer nunca, né, que esse campo vetorial vai associar um ponto, especificamente, a um vetor. Então, para cada ponto no espaço, x, y e z, eu vou ter um específico vetor com tudo, direção, tamanho e sentido, para aquele específico ponto. De maneira que, se eu começo a variar esse ponto, eu também estou variando esse vetor. E o interessante aqui é a gente começar a pensar não só como vetor. A gente sabe que esse ponto associa a um vetor, mas se esse vetor for bem pequeno, a gente está pensando, na verdade, como se fossem partículas. Porque cada ponto associa um vetor. Então são pontos infinitesimais se movendo nesse espaço 3D. Então eu começo a ter partículas se movendo, tá? Formando assim o movimento de todo esse meu campo. Tudo bem? Então se a gente começa a pensar, vamos pensar naquele primeiro campo que a gente tinha lá. Tá? O primeiro campo que era x, y, respectivamente dividido pelas suas normas. Tá? Então se eu pegar um único vetor, tá? Para começar a tentar entender o que é o rotacional, este vetor aqui, que começa em um ponto, tá? Que tem respectivamente funções f e g, tá? Que vão ser as coordenadas horizontal e vertical deste vetor. Tá? Eu tenho que começar a me perguntar qual é a variação, à medida que x varia, o quanto cresce a derivada em y, assim como se movimentou o vetor em laranja. A mesma coisa eu vou pensar quando y varia, o quanto cresce a derivada em x. E qual é a relação disso? Porque se essas coordenadas são demasiado diferente vai ser o movimento desse vetor azul, que é o vetor resultante. Então, o que eu quero entender aqui, para que um campo tenha uma rotação, e é bom a gente começar a se acostumar com essa palavra, é tentar entender qual é a diferença dessas derivadas. Porque essa diferença é que vai nos dizer se o campo está ou não localmente
especificamente pensando em pontos, tá? Em partículas, se ele está ou não rotacionando. Então eu vou colocar 2 pontos nesse vetor em azul para a gente tentar entender o que está acontecendo. Se eu olhar para esses 2 pontos e começar a variar as coisas, eu estou vendo que parece que aquele vetor começa a girar, porque 2 pontos fixos é mais fácil de entender. É como se eu pensasse 2 partículas, tá? Se eu começo a olhar só para essas 2 partículas agora e começo a olhar o movimento delas, eu começo a entender que está havendo uma certa rotação. E se eu começo a acelerar esse processo, bom, aí pode ser que fique mais claro ainda que existe uma rotação entre essas partículas, como por exemplo agora. Legal, né? Mas isso tudo é uma ideia local. E o rotacional, ele é uma ideia local. E essa é a primeira maneira que a gente pensa errado, porque a gente pensa que rotacional é a visão do campo. Não, rotacional é uma ideia local. Se eu pegar esse conjunto de partículas no espaço 2D e movimentar exatamente como movimentei agora, eu estou dizendo que esse campo não está rotando muito. Ele é um campo conservador, de maneira que a diferença entre aquelas derivadas provavelmente é nula, ou seja, variou a mesma coisa para cada lado. Tudo bem? Agora, se eu volto e começo a tentar num outro tipo de movimento, como por exemplo esse, eu já começo a entender que localmente a diferença entre aquelas derivadas é diferente de zero. Ou seja, existe uma rotação local na medida que se mexeram essas partículas assim, por exemplo. Tá? Então, o que acontece aqui? O primeiro erro quando a gente pensa em rotacional é pensar que não é algo local, quando na verdade é. E essa expressão da diferença entre essas derivadas é o que mede o quanto um campo pode ou não rotacionar. Tudo bem? Agora você lembra do produto vetorial? Tá bom, o produto vetorial nada mais é do que a área do paralelogramo, que é igual a um vetor, que eu representei como vermelho, e que essa área do paralelogramo sendo zero, o módulo desse vetor, tá, vai ser nulo. Ou seja, produto vetorial zero. Por que eu estou falando de produto vetorial? Porque se eu expressar o produto vetorial como ele é, e apenas zerar a última coordenada, como se eu estivesse no plano xy ou num plano qualquer bidimensional, eu vou ter essa expressão como resultado. Ou seja, é um coeficiente que multiplica o vetor k. Ou seja, ele é perpendicular aos 2 vetores iniciais. Agora, se eu colocar ao invés de coordenadas de um vetor as coordenadas das derivadas parciais, olha o que acontece com a resposta. Vai ficar exatamente aquilo que eu tinha antes. Em outras palavras, a gente está lidando com uma expressão que é a coordenada de um vetor. E é por isso, só por isso, que a gente chama o rotacional de um vetor. Porque essa expressão resultante é a coordenada de um vetor. Só que o que acontece, no nosso caso, bidimensional, é que vai ser só o k. Mas para o caso tridimensional, a gente considera todas as outras 2 coordenadas também. E a gente tem exatamente a expressão do rotacional em 3D, que é um vetor. Tudo bem? Mas se você ainda não entendeu isso, não tem nenhum problema. Pensa comigo. O que a gente pode fazer aqui é pensar num campo, novamente, aquele inicial. Só que agora eu vou representar ele no plano XY e, além disso, eu vou inserir o eixo Z, tá? Que vai dar toda a ideia tridimensional. Só que eu sei que o rotacional é perpendicular ao plano. Então, esse rotacional, que é um vetor, que está medindo quanto rotaciona localmente, cujo a gente já sabe calcular, ele é perpendicular ao plano XY. Então não interessa o que é o meu campo de direções em 2D. Se o rotacional for diferente de zero, ele vai ser perpendicular ao plano. Ele pode ser para baixo ou para cima. Isso vai depender da regra da mão direita. Se ele rotacionar no sentido anti-horário, ele é para cima. No sentido horário, ele vai ser para baixo. E assim por diante. Isso é tudo que eu preciso saber. Porque se eu sei que o plano está em XY, o rotacional vai ser paralelo a Z. E assim por diante. Se o plano for ZY, paralelo a X. Se o plano for XZ, paralelo a Y. Então não interessa onde eu esteja, esse vetor rotacional vai ser perpendicular ao plano. Agora adivinha quando eu estou no espaço 3D o que acontece? O rotacional vai ser simplesmente a composição de todas essas 3 coordenadas. Então o rotacional, que eu estou representando aqui em laranja, vai ser sim um vetor no espaço, mas composto por 3 coordenadas, as quais eu sei calcular. Não interessa onde ele esteja, ele vai ter uma posição, ele vai ter um tamanho, podendo inclusive ser zero. Tá bom, vamos pensar num caso mais aplicável. Lembra quando eu falei do mar? Se você deixa uma barra cair e deixa essa barra ser influenciada, vamos dizer assim, pela água, pelo movimento dela, que é dado pelo campo de direções, a gente viu que mais perto da superfície aquela flechinha é maior, não é? Então quer dizer que o movimento ali é maior. E na medida que isso vai andando, eu vejo que essa barra vai se movendo. Justamente, o movimento mais perto da superfície é maior. Então quer dizer que o rotacional tem que existir. Em outras palavras, localmente, qualquer coisa está começando a girar. É o que acontece ali. Então, o rotacional, nesse caso, acontece que é menos k.
Faz sentido ser menos k? Sim, é negativo, está girando no sentido horário. Anti-horário é sempre positivo. Tudo bem? É estranho, né? Porque é um campo totalmente horizontal. Agora pensa nesse campo, tá? Que é totalmente em forma de círculos. Se eu largar uma barra um pouquinho menor numa certa posição. Se eu olhar para as flechas que influenciam essa barra, fazem com que essa barra ande, obviamente. Mas localmente ela não gira. Na medida que ela vai andando, mas localmente essa barra nunca gira. E se a gente se der conta, para todas as flechas ou vetores desse campo direcional, essa barra nunca vai girar. Então o que está acontecendo? Nós somos induzidos ao erro, porque a gente pensa que o rotacional de um campo que tem trajetórias circulares tem que existir, porque a gente associa a palavra rotacional a girar ou a rotar, mas esse rotacional é nulo, ou esse campo é conservativo, ou quase isso. Ele só não é por um detalhe que não cabe na aula de hoje, mas enfim, o que interessa é que aquela barrinha ela não gira localmente. E essa é a grande jogada e é a parte mais difícil de entender do rotacional. Se a gente olhar para o rotacional agora, como um campo 3D de partículas, se essas partículas se movimentarem quase que em linha reta, sem girarem, o rotacional é nulo. Agora, se eu pegar essas mesmas partículas e agir um campo diferente, que vai fazer com que elas se movam, por exemplo, dessa maneira, eu sei que o rotacional não é nulo, porque localmente existe uma rotação. É fácil de ver isso. Se a gente movimentar de novo, acontece isso. Então, olhando para esse tipo de conceito, olhando para as partículas que se movimentam nesse campo 3D, a gente enxerga que esse rotacional não é nulo. Pois é, simples assim. Para entender um pouco mais disso, a gente tem que falar de divergência, mas isso fica para uma próxima hora. Até mais.